Capítulo 26. E o tabernáculo deves fazer de 10 panos de tenda, de linho fino retorcido, e de linha azul, e de lã tingida de roxo, e de fibras carmíneas. Deves fazê-los com querubins, trabalho de bordador. O comprimento de cada pano de tenda é de 28 côvados, e a largura de cada pano de tenda é de 4 côvados. Há uma só medida para todos os panos de tenda. 5 panos de tenda devem formar uma série, sendo um unido ao outro, e 5 panos de tenda outra série, sendo um unido ao outro. E tens de fazer presilhas de linha azul na beira de um pano de tenda, no fim da série. E deves fazer o mesmo na beira do mais extremo pano de tenda, no outro ponto de junção. Farás 50 presilhas num pano de tenda, e farás 50 presilhas na extremidade do pano de tenda que está no outro ponto de junção, as presilhas estando contrapostas umas às outras. E tens de fazer 50 colchetes de ouro, e unir os panos de tenda um ao outro, por meio dos colchetes. E tem de tornar-se um só tabernáculo. E tens de fazer panos de pelos de cabra, para a tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 panos de tenda. O comprimento de cada pano de tenda é de 30 côvados, e a largura de cada pano de tenda é de 4 côvados. Há uma só medida para os 11 panos de tenda. E tens de unir 5 panos de tenda entre si, e 6 panos de tenda entre si. E tens de dobrar o 6º pano de tenda na parte dianteira da tenda. E tens de fazer 50 presilhas na beira de um pano de tenda, no mais extremo da série, e 50 presilhas na beira do pano de tenda, no outro ponto de junção. E tens de fazer 50 colchetes de cobre, e pôr os colchetes nas presilhas e unir a tenda, e ela tem de se tornar uma só. E o que sobrar dos panos da tenda ficará como excedente. Metade do pano de tenda que sobrar deve ficar pendendo na parte posterior do tabernáculo. E o côvado deste lado, e o côvado daquele lado, no que sobrar no comprimento dos panos da tenda, ficará como excedente nos lados do tabernáculo, para cobri-lo deste lado e daquele lado. E tens de fazer para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tingidas de vermelho, e uma cobertura de peles de focas por cima. E as armações de painel para o tabernáculo tens de fazer de madeira de acácia, postas em pé. 10 côvados é o comprimento de uma armação de painel, e 1 côvado e meio é a largura de cada armação de painel. Cada armação de painel tem 2 espigas unidas uma à outra. É assim que farás com todas as armações de painel do tabernáculo. E tens de fazer as armações de painel para o tabernáculo, 20 armações de painel para o lado do Negebe, o meridional. E farás 40 pedestais de encaixe de prata, sob as 20 armações de painel. 2 pedestais de encaixe sob uma armação de painel com as suas 2 espigas. E 2 pedestais de encaixe sob a outra armação de painel com as suas 2 espigas. E para o outro lado do tabernáculo, o lado setentrional, 20 armações de painel, e seus 40 pedestais de encaixe de prata. 2 pedestais de encaixe sob uma armação de painel, e 2 pedestais de encaixe sob a outra armação de painel. E para os fundos do tabernáculo, ao oeste, farás 6 armações de painel. E farás 2 armações de painel como escoras de esquina do tabernáculo, nas suas 2 partes dos fundos. E devem ser duplicadas na parte de baixo, e ambas devem ser duplicadas até o topo de cada uma na primeira argola. É assim que deve ser para as 2. Servirão de 2 escoras de esquina. E tem de haver 8 armações de painel e seus pedestais de encaixe de prata. 16 pedestais, 2 pedestais de encaixe sob uma armação de painel, e 2 pedestais de encaixe sob a outra armação de painel. E tens de fazer trancas de madeira de acácia. 5 para as armações de painel de um lado do tabernáculo, e 5 trancas para as armações de painel do outro lado do tabernáculo, e 5 trancas para as armações de painel do lado ocidental do tabernáculo, para as 2 partes dos fundos. E a tranca do meio, no centro das armações de painel,
está passando de uma extremidade à outra extremidade. E recobrirás de ouro as armações de painel, e farás de ouro as suas argolas como suportes para as trancas. E as trancas tens de recobrir de ouro. E tens de erigir o tabernáculo segundo o seu plano que te foi mostrado no monte. E tens de fazer uma cortina de linho azul, e de lã tingida de roxo, e de fibras carmíneas, e de linho fino retorcido. Ele a fará com querubins, trabalho de bordador. E tens de pô-la em 4 colunas de acácia, recobertas de ouro. Seus pinos são de ouro. Estão sobre 4 pedestais de encaixe de prata. E tens de pôr a cortina sob os colchetes, e levar a arca do testemunho para dentro da cortina. E a cortina tem de fazer para vós uma separação entre o santo e o santíssimo. E tens de pôr a tampa sobre a arca do testemunho no santíssimo. E tens de colocar a mesa fora da cortina, e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo, e porás a mesa do lado setentrional. E para a entrada da tenda tens de fazer um reposteiro de linho azul, e de lã tingida de roxo, e de fibras carmíneas, e de linho fino retorcido, trabalho de tecelão. E para o reposteiro tens de fazer 5 colunas de acácia, e recobri-las de ouro. Seus pinos são de ouro. E tens de fundir para elas 5 pedestais de encaixe de cobre.